E hoje vamos falar de GLP-1 e longevidade, porque a nova medicina metabólica vai muito além da balança. O tema dessa aula é o que a balança não consegue te mostrar. Imagina a seguinte cena: uma pessoa acorda cedo, vai até o banheiro, acende a luz, olha para baixo e vê a balança ali escondidinha no cantinho. Ela está parada ali, fria, quadrada, silenciosa, quase como se fosse uma juíza esperando o réu entrar no tribunal. Essa pessoa respira fundo, tira o chinelo, sobe devagar e espera o número aparecer. E quando o número aparece, naquele exato segundo, antes mesmo dessa pessoa tomar café, antes mesmo de treinar, antes mesmo de se olhar para o próprio corpo no espelho, o humor já vai mudar completamente. Se o número baixou, ele vai pensar, agora sim estou no caminho certo. Se o número subiu, essa pessoa vai pensar, estraguei tudo. Se o número ficou igual, essa pessoa vai pensar, nada do que eu estou fazendo está funcionando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você já deixou um número decidir se você está evoluindo ou não? Você já subiu na balança e sentiu que ela tinha mais autoridade sobre o seu corpo do que o seu treino, a sua força, a sua cintura, a sua energia, a sua fome, seu sono e a sua saúde? Se sim, esta aula é para você. Prazer, meu nome é Helder Rodrigues, sou fundador da NFP Academy. E antes de continuar, já segue esse canal, porque aqui a gente não fala de corpo de forma rasa, a gente fala de fisiologia, metabolismo, performance e saúde de um jeito que qualquer pessoa consiga entender, mas sem transformar ciência em frase de efeito. Hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar a forma como você enxerga o emagrecimento, GLP-1, metabolismo e longevidade. A aula é sobre o que a balança não consegue te mostrar. Eu vou te conduzir por 4 pontos, mas presta atenção porque o quarto ponto é onde muita gente se perde. É ali que a pessoa acha que está emagrecendo, mas na verdade pode estar ficando mais leve e menos funcional. Vamos começar pelo primeiro ponto. A balança, ela mostra o peso corporal, mas o peso corporal não é a mesma coisa que composição corporal. Parece bem simples, mas é aqui que mora um dos maiores erros do emagrecimento moderno. Quando a pessoa sobe na balança, ela vê um número, por exemplo, 90 quilos. Depois de algumas semanas, ela vê 84 quilos, então ela pensa, perdi 6 quilos, mas a pergunta certa não é apenas quantos quilos você perdeu, a pergunta certa é, o que você perdeu? Porque dentro desse peso pode ter gordura, água, glicogênio, conteúdo intestinal e, em alguns casos, massa muscular. É aqui que começa a diferença entre emagrecer de verdade e apenas ficar mais leve. Pensa no corpo como uma empresa. A gordura é como um estoque de energia guardado. A água é parte do funcionamento do sistema. O glicogênio é como combustível rápido armazenado dentro do músculo. A massa magra é a estrutura produtiva da empresa. Músculo, força, movimento, proteção e metabolismo. Agora, imagina essa empresa cortando custos sem critério. Ela demite bons funcionários, vende máquinas importantes, reduz estoque, apaga luzes, corta energia e no final diz, olha como as despesas caíram. Caiu? Caiu, lógico que caiu, mas a empresa ficou mais forte? Não necessariamente. Com o corpo é exatamente igual. A pessoa pode perder peso rápido e comemorar, mas se parte dessa perda veio de músculo, força, energia e funcionabilidade, o resultado não é tão bonito quanto parece. Esse é o primeiro ponto. A balança mostra o peso, mas não mostra a qualidade desta perda. Agora, vamos para o segundo ponto. A balança não mostra glicogênio e água. E isso é fundamental para entender por que o peso muda tão rápido de um dia para o outro. Glicogênio é a forma de carboidrato armazenado no músculo e no fígado. Ele funciona como uma reserva de energia rápida para o corpo. Quando você reduz carboidratos, come menos, treina mais ou entra em déficit calórico, parte desse glicogênio diminui. E junto com o glicogênio, vai a água embora. Então, a pessoa começa uma dieta, tira o carboidrato, come pouco, usa um medicamento que reduz o apetite e em poucos dias perde 2, 3 ou até mesmo 4 quilos. Ela pensa, estou derretendo a gordura, mas calma aí. Parte disto pode ser gordura. Lógico que pode, mas uma parte importante pode ser glicogênio e água. Isso não é ruim por si só. O problema é interpretar isso errado. Porque se você acha que perdeu 4 quilos de gordura em poucos dias, você começa a acreditar numa velocidade de emagrecimento que o corpo humano não sustenta sem cobrar um preço. E aqui que muitos caem no conto da balança mágica. O corpo desincha, o peso cai, a roupa melhora, a pessoa anima, só que se não existe estratégia, pode vir junto queda de performance, cansaço, treino fraco e
irritação, fome desorganizada e perda de massa muscular. Agora, conecta isso com o GLP-1. Medicamentos como semaglutida, tirzepatida e outros agentes metabólicos modernos podem reduzir o apetite, melhorar o controle glicêmico e ajudar muita gente no processo de perda de peso, quando usados com indicação e acompanhamento médico. Mas eles não fazem uma mágica seletiva dizendo, vou tirar só gordura e preservar tudo que é importante. O corpo precisa de uma direção. Se a pessoa come pouco demais, treina mal, não bate proteína, dorme ruim e não acompanha a composição corporal, ela pode perder peso de um jeito que parece sucesso no começo, mas vira um problema depois. Esse é o segundo ponto. A balança não mostra se você perdeu gordura, água ou glicogênio. Ela só mostra que o corpo ficou mais leve. Agora, vamos para o terceiro ponto, e esse é o ponto que separa emagrecimento comum de modulação metabólica inteligente. A balança não mostra massa magra. Massa magra não é apenas estética, não é só o braço cheio, peito bonito, perna marcada ou shape de palco de fisiculturismo. Massa magra é reserva funcional. E repete isso, massa magra é reserva funcional. É proteção, é metabolismo vivo. É o tecido que ajuda você a treinar, levantar, carregar e envelhecer melhor. Gastar mais energia, manter postura, ter autonomia e preservar força ao longo dos anos. Quando falamos de longevidade, muita gente pensa apenas em viver mais. Mas a pergunta mais importante é, viver mais em que condição? Porque não adianta apenas adicionar anos à vida, se esses anos vêm acompanhados de fraqueza, dependência, baixa energia e perda de função. Por isso, na nova medicina metabólica, o assunto não pode ser quanto peso você perdeu. O assunto precisa ser, você perdeu gordura, preservando o que faz o seu corpo funcionar bem? Essa é a grande mudança de jogo nos próximos 10 anos. A balança pode aplaudir uma perda de 10 quilos, mas ela não te conta se desses 10 quilos uma parte veio de músculos que você precisava manter. Ela não mostra se sua força caiu, ela não mostra se seu treino perdeu qualidade, ela não mostra se você está subindo escada melhor ou pior. Ela não mostra se você está ficando mais saudável ou apenas menor. E aqui entra um pensamento que eu quero que você grave. Emagrecimento bom não é aquele que apenas reduz o corpo. Emagrecimento bom é aquele que melhora o seu corpo. Reduz gordura, preserva a massa magra, mantém a sua força, melhora exames, melhora a disposição e aumenta a sua funcionabilidade. Se você perde peso e perde capacidade junto, alguma coisa está extremamente errada. Agora, vamos para o quarto ponto. Esse é o mais importante. A balança não mostra a sua funcionalidade. Funcionalidade é uma palavra simples para uma coisa muito grande. Funcionalidade é o que o seu corpo consegue fazer. Você consegue treinar melhor? Você consegue caminhar sem cansar tanto? Você consegue dormir melhor? Você acorda com mais energia ou menos energia? A sua fome está mais estável? A sua força está se mantendo? A sua cintura está reduzindo? A sua glicemia está melhorando? A sua pressão está melhor? Sua relação com a comida está ficando mais inteligente? Isso a balança não mostra, ela não mostra performance, ela não mostra longevidade, ela não mostra saúde metabólica. E é exatamente aqui que o tema GLP-1, longevidade, fica mais interessante. Durante muito tempo as pessoas olharam para essas moléculas apenas como ferramenta de emagrecimento, só que a conversa está ficando muito maior. A pergunta não é mais apenas quanto peso perde, a pergunta agora é o que acontece com o metabolismo quando a fome fica mais controlada, a gordura visceral reduz, a glicose melhora, a inflamação metabólica diminui e o risco cardiovascular pode ser melhor trabalhado. Percebe a diferença? A balança é uma fotografia pequena. O metabolismo é o filme inteiro. E se você olha só para a fotografia, pode perder toda a sua história. Eu vou te dar um exemplo bem simples. 2 pessoas perdem 8 quilos. A primeira perdeu peso comendo muito pouco, sem treino, sem proteína suficiente, sem acompanhamento e sem estratégia. Ela está mais leve, mas está fraca, cansada, com menos massa muscular e com medo de voltar a comer. A segunda perdeu peso com estratégia. Treinou força, bateu proteína, ajustou o carboidrato, cuidou do sono, acompanhou exames, preservou massa magra e melhorou a cintura. Ela está mais leve, mas também está mais forte, mais funcional e metabolicamente melhor. As duas
duas perderam exatamente 8 quilos, mas elas não tiveram o mesmo resultado. A balança chama duas de sucesso, a fisiologia não. E é por isso que a nova medicina metabólica vai muito além da balança, porque o futuro não será apenas fazer a pessoa pesar menos. O futuro será ensinar a pessoa a perder gordura sem destruir sua estrutura, sua força e sua saúde. Agora, presta atenção. Isso não significa romantizar medicamento, não significa usar GLP-1 sem indicação, não significa achar que o peptídeo, o hormônio ou qualquer estratégia metabólica substitui o básico. Pelo contrário, quanto mais poderosa é uma ferramenta, mais inteligência você precisa para usar. Um bisturi na mão de um cirurgião salva vidas. Um bisturi na mão de alguém sem preparo vira risco. Com a modulação metabólica acontece a mesma coisa. GLP-1, GIP, peptídeos e estratégias modernas não deveriam ser tratados como atalhos de internet. Eles precisam ser entendidos dentro de um mapa. Fisiologia, apetite, glicemia, composição corporal, treino, proteína, massa magra, sono, exames, resposta individual e acompanhamento profissional. Esse é o ponto que muita gente ainda não entendeu. A molécula pode ajudar a abrir a porta, mas quem atravessa a porta é a estratégia. Por isso, quando alguém me pergunta, Helder, o que a balança não consegue mostrar? Eu respondo bem rápido. Ela não mostra o que realmente importa sozinho. Ela não mostra de onde veio o peso perdido. Ela não mostra se você perdeu água, glicogênio, gordura ou músculo. Ela não mostra se sua força está preservada. Ela não mostra se o seu metabolismo está melhorando. Ela não mostra se você está vencendo com mais autonomia ou apenas encolhendo. A balança é uma ferramenta, mas ela não pode ser o cérebro do processo. O cérebro do processo precisa ser o conhecimento. E é exatamente por isso que eu criei a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica dentro da NFP Academy. Não é uma formação para decorar o nome de uma molécula, é uma formação para aprender a pensar, para entender por que o corpo perde peso, por que às vezes trava, por que a fome muda, por que a massa magra precisa ser protegida, por que o glicogênio e a água confundem a leitura, por que o treino continua sendo indispensável e por que a medicina metabólica moderna precisa ser tratada com responsabilidade, ciência e estratégia. Porque o mercado vai ficar cada vez mais barulhento. Vai ter gente prometendo milagre, vai ter gente vendendo atalho, vai ter gente olhando só para o número na balança, mas quem entende fisiologia enxerga o invisível, enxerga o que está por trás do peso, enxerga o corpo como um sistema, não como um número. Então, antes de terminar, eu quero que você responda mentalmente. Você quer apenas pesar menos ou quer funcionar melhor? Você quer apenas ver um número menor ou quer entender o que está acontecendo dentro do seu corpo? Você quer depender de frases prontas ou quer aprender a ler metabolismo de verdade? Se essa aula fez sentido para você, segue o canal, porque nas próximas aulas eu vou continuar abrindo esse mapa de forma simples, profunda e aplicável. Se você quer dar o próximo passo, conhecer a lógica dos peptídeos, do GLP-1 e modulação metabólica, da preservação de massa magra e do emagrecimento inteligente, a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica da NFP Academy é o próximo caminho. Porque o corpo não muda apenas quando você encontra uma ferramenta. O corpo muda quando você entende todo o sistema. E a balança pode até mostrar o peso, mas quem entende metabolismo aprende a enxergar o que a balança nunca vai conseguir te mostrar.